Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui em mais um episódio maravilhoso com essa convidada especial, trazendo um pouquinho do seu trabalho, da sua visão dentro do meio que ela trabalha. Então, a Lara Cíntia, ela é hipnóloga, ela trabalha com PNL e neurociência, né? A gente vai estar falando sobre isso, tá clareando aí para vocês um pouquinho dessas técnicas maravilhosas que estão aí para ajudar cada um que quer buscar essa evolução. Então, pessoal, siga a gente aí no Instagram, mande sugestão e seja bem-vinda, Lara, no nosso podcast. Muito obrigada, pessoal. Fala mais perto do Vamos microfone. aqui no que eu puder ajudar, que eu puder esclarecer, né? Então, Quantos anos de carreira, Lara? Eu comecei na época da pandemia. Sim. Mais pertinho. Aham. Mas... Tessa, fala. Oi, posso falar? Mais alto? Mais perto aqui, que nem o meu. Então, na verdade, assim, eu comecei foi tratando eu mesma, né? Eu como pessoa, fui conhecendo o poder que a mente tem, toda a transformação que eu comecei a fazer na minha vida. Quando eu fiz a primeira vez que eu fui hipnotizada e descobri a causa de alguns traumas que eu tinha e por que eu agia da forma que eu agia. Então, eu comecei a perceber a transformação que eu tinha, capacidade de fazer. O poder que estava dentro de mim, eu não conhecia esse poder. E eu comecei a estudar sobre isso, né? Lendo livros, aí fiz cursos a respeito, fui hipnotizada pela primeira vez, não está dando certo. Não, eu vou começar de volta, hein? Do zero. Mais perto? Quase grudado. Tá, vou tentar falar mais alto. Isso, um gole lá. Tá bom. Pronto? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Holoterapia com a minha convidada Lara Cíntia. Ela é hipnóloga, trabalha com neurociência também com a PNL. Então, a gente vai estar compartilhando um pouquinho da sua experiência, da sua visão nessa metodologia que é maravilhosa. Então, você que quer uma mudança na sua vida, procure um terapeuta, né? Alguém que ajude a guiar dentro dos seus traumas. Bem-vinda ao nosso podcast, Lara. Muito obrigada. Eu estou bem contente de poder compartilhar essas experiências que eu tenho, né? Que transformaram a minha vida e com certeza pode transformar a vida de muitas pessoas. E quanto tempo você está na área? Então, o primeiro contato que eu tive foi mais ou menos há uns 15 anos atrás, mas foi comigo mesmo, né? Com a hipnose em si. Eu estava sofrendo alguns momentos de dificuldade e eu tinha alguns traumas. E eu queria entender o porquê eu agia daquela forma. E através de uma regressão eu descobri o motivo e fui transformando a minha vida aos poucos, né? Depois disso eu me apaixonei pela mente humana e por tudo que ela pode trazer para a gente, né? Cada um de nós tem um poder dentro de si que não conhece, né? E esse autoconhecimento que começou comigo foi me dando o desejo de desenvolver mais e mais. Então, fiz vários cursos na área de programação neurolinguística, hipnose mesmo, neurociência, estudo psicologia agora, né? Então, são várias áreas que trabalham a mente humana e que te ajudam a perceber quem você é e o que você pode fazer, né? Qual o teu potencial. Então, desde então, eu tenho só me aperfeiçoado e estudado mais e mais. E está atuando quanto tempo já na área? De consultório faz mais ou menos uns 5 anos. É bastante já. E como é que você vê a neurociência crescendo nesse meio? As técnicas, a PNL, como é que você vê tudo isso? Então, o cérebro ele tem uma capacidade de desenvolver conexões neurais. São caminhos diferentes, né? Por exemplo, uma pessoa que teve um derrame, né? Com técnicas específicas, com exercícios, ela pode transformar aquela capacidade que ela perdeu, por exemplo, uma capacidade de fala que ela tenha perdido durante o derrame,
né, com essas técnicas, ela pode traçar novos caminhos neurais, novas sinapses, né? E voltar a falar. Então, na verdade, assim, esses avanços que a neurociência trouxe para todos nós, né? Ele é muito importante. Então, mal de Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, são várias coisas que podem ser tratadas através da neurociência, né? E esses novos caminhos. E qual a diferença da neurociência para a PNL, para quem não sabe? Então, a neurociência, na verdade, ela estuda os neurônios, os órgãos, né? Toda a composição do cérebro. A PNL, ela vai modelar o teu comportamento, vai fazer você compreender, por exemplo, uma forma diferente de comunicar, entender você mesmo e entender o outro, né? Tem um pressuposto na PNL que diz que o mapa não é o seu território. O que significa isso? O mapa é aquilo que você traça para você, mas não é o território, né? Eu tenho um mapa, você tem outro mapa. Então, a partir do momento que eu conheço o meu mapa e eu enxergo o seu mapa, eu posso comunicar com você melhor, né? Então, desenvolve a vida, desenvolve tudo nesse sentido, né? E quais os benefícios que traz? Você aplica a hipnose junto com a PNL, como é que funciona? Quais são os benefícios? Como é que é a tua sessão? Tá, então funciona assim. Depende do caso. Vamos supor uma pessoa vem com um caso de sucesso recente, 20 anos de fumante, né? Eu trabalhei na hipnose, porque quando ela começou a fumar, o que ela sentia, qual era o desejo, né? Qual o sentimento, e a gente muda isso através daquilo que ela quer, para sentir talvez nojo, ou para entender subconscientemente que aquilo faz mal para ela, né? Para ela entender o quanto que aquilo faz mal. E a PNL em si vai trabalhar as crenças limitantes, por exemplo, eu não consigo parar de fumar. A minha família toda fuma e eu não vou parar de fumar por causa disso. Então, a gente vai trabalhar essa mentalidade dela, pensamentos positivos, afirmações positivas, mudando as crenças limitantes para crenças empoderadas, né? E dentro da neurociência, qual o movimento que você faz nessa sessão? Na verdade, a neurociência é mais um conhecimento, não é uma técnica que você utiliza. As técnicas, sim, é a hipnose e a PNL. E a neurociência é para você conhecer o funcionamento do cérebro, quais os caminhos que ele faz, né? Hoje nós temos, por exemplo, ressonância magnética funcional, que ela consegue mapear dentro do teu cérebro cada caminho, cada função que os neurônios trabalham ali. Por exemplo, se você está resolvendo um problema de matemática, ele vai conseguir perceber quais são os neurônios que movimentam ali. Se você tem uma lembrança, traz uma memória feliz, quais são os neurônios que trabalham ali, entendeu? Então, daí você conhecendo o teu cérebro, qual o caminho que cada neurônio faz, é mais fácil de você traçar metodologias para você poder tratar. É mais fácil de mudar também, né? E quanto à resistência da pessoa, vamos lá, tem aquela crença limitante que ela não para de fumar. Como que você... Quantas sessões são precisas? Como é que funciona isso? Depende muito, né? Tem casos que você resolve numa sessão, mas eu não gosto de fazer uma sessão. Normalmente eu não faço, no mínimo eu faço 3 sessões para coisas mais básicas, assim. Mas, por exemplo, vícios, compulsões, a gente precisa de mais sessões. Porque, por exemplo, o vício do cigarro, você trabalha gatilhos, né? A gente tá falando disso, você vai trabalhar vários gatilhos. Cada vez que eu tomo um cafezinho, eu preciso fumar. Então, a gente tem que trabalhar esse gatilho específico. Ou cada vez que eu discuto na minha casa, eu saio para fora, mas eu preciso fumar. Então, cada gatilho é trabalhado ali um por um, né? Então, às vezes, precisa mais sessões. Aí você trabalhou aqueles gatilhos, ele foi para casa, lembrei que acontece... eu vou numa festa, tô com os amigos, reunidos com amigos, eu sinto o desejo de fumar ali. Então, esse gatilho a gente tem que trabalhar, porque a gente não trabalhou, né? Então, depende muito da necessidade da pessoa. E dos casos que você atendeu, quais são, assim, os que mais te marcou, assim? Que você falou, poxa, esse valeu a pena. Todos valem a pena, mas esse foi marcante. Assim, a hipnose, a PNL, ela é uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal.
Então, todo mundo que entra no consultório, ela supera um trauma, ela supera uma dificuldade, uma compulsão, só que ela leva para a vida aquele conhecimento e ela sabe que ela tem um poder dentro dela que é capaz de alterar qualquer problema, resolver os problemas com mais facilidade, né? E se aparecer um outro trauma, que a gente está suscetível, aconteceu outras coisas na vida, ela sabe como resolver. Então, é maravilhoso poder perceber que existem essas ferramentas, né? Então, um caso que eu lembro agora é de uma pessoa que estava vivendo há 25 anos, numa condição de casamento totalmente tóxico. Ela era violentada, ela era agredida, ela era sufocada de todos os seus direitos, né? E ela sabia que vivia nesse relacionamento, mas ela não conseguia sair do relacionamento, né? Que abusivo, né? Totalmente abusivo. E ela foi me procurar porque ela queria entender o porquê que ela vivia nesse relacionamento e ela não conseguia se libertar, né? E ela veio de uma família totalmente tradicional, né? Frequentava igreja e ela tinha todo esse conceito de que o casamento é para sempre, né? Uhum. E uma das coisas que, durante a regressão, uma das coisas que ela lembrou foi de uma situação que ela era pequena, tinha 8 anos, e quando ela veio me procurar, ela já tinha mais de 40 anos, né? E ela estava numa sala que ela lembrou que era da casa dela, de quando ela era jovem. Ela falou, nossa, eu tô na minha casa aqui, que eu morava com meus pais, que eu era jovem. Tô vendo minha mãe aqui e ela tá lavando louça e eu tô chorando, eu tô nervosa e meu pai tá brigando comigo. E aí o pai dela falava, bebe tudo que é pro teu bem, engole tudo, engole. Ele tava obrigando ela a tomar um copo de leite, porque na cabeça dele aquilo era pro bem dela, então ela tinha que engolir tudo. Aí no final ela me disse, nossa, eu entendi tudo, uma coisa tão boba explicou pra mim o porquê que eu engulo tanto sapo do meu marido. Porque eu acho que é pro meu bem, porque o certo é eu estar casada, isso que é o certo, entende? E daí, a partir disso, ela começou a mudar. Não que a gente busque separação, divórcio, coisa assim, né? Mas existem certas situações que a gente, que é mulher que convive, sabe que às vezes é impossível conviver, né? Ainda mais se a pessoa é narcisista, não busca ajuda. E tá tendo um aumento muito grande, tanto homem quanto mulheres narcisistas, né? Tem bastante. E ela conseguiu separar? Então, ela se impôs, né? Ela traçou algumas metas ali com o marido e ela falou o que ela estava percebendo. E ela começou a tornar... Depois disso, ela se tornou uma pessoa independente, porque ela era totalmente independente financeiramente também, né? Ela passou a trabalhar, criar uma vida diferente daquilo que ela sempre que tinha, né? Ela começou a mudar. E desde então, o marido mudou também. Ela não precisou separar, então? Não, porque ele percebeu que ia perder a esposa, porque ela mudou radicalmente. E agora tá tudo bem? Ou teve um tipo de recaída? Porque gente que é narcisista, ela sempre volta, né? Não, segundo ela, eles têm se entendido melhor. Mas ela vem sempre pra fazer, a gente trabalha outras coisas, porque a gente trabalha lado profissional também, né? E a gente trabalhou essa parte da regressão que ela tinha desse casamento abusivo. Você consegue definir um pouquinho da regressão para o pessoal entender mais? Como é que funciona? A regressão é assim. Por exemplo, se você... eu trabalho... Não é regressão, não é por tempo. Não é assim, volte no ano de 1990, vamos supor. Na data tal, não é assim que funciona. É por emoção. No caso dela, eu perguntei... a gente faz um relaxamento profundo, né? Para que a pessoa entre, ela está totalmente acordada, todo o tempo ouvindo, não é dormir, né? Muitas pessoas acham que às vezes na hipnose você dorme, você fica inconsciente. Não, você está consciente o tempo todo, eu estou falando com você e você está respondendo, né? Só você entra num transe um pouco mais profundo, que é um relaxamento do teu consciente, para que o teu subconsciente possa aparecer e ele possa falar o que está lá dentro, que a gente não sabe o que é, às vezes nem a pessoa não lembra, né? Tanto é que essa história do leite aí, do copo do leite, ela nem lembrava que existia, né?
Mas ela lembrava que era muito normal o pai dela obrigar ela a tomar o leite. Mas ela não sabia que tinha sido um trauma, criado um trauma ali para ela, né? Então, daí a gente faz algumas perguntas. A gente traça um caminho e vai trazendo a memória à tona, né? Lembre do primeiro momento que você se sentiu abusada. Lembre do primeiro momento que você aceitou, que você engoliu um sapo, como foi a palavra que ela usou, né? Por que eu engulo tanto sapo do meu marido? E daí, quando eu fiz essa pergunta, quando foi a primeira vez que você engoliu um sapo, foi essa história que veio. O gatilho vem onde estava o trauma. Então, daí a gente vai encontrando ali várias coisas para ressignificar, né? E também a gente, às vezes, busca não só coisas trágicas, traumáticas, coisas felizes, que é para te empoderar, para te dar força. Lembrar daquele momento feliz, por exemplo, um momento que você se sentiu empoderado de uma formatura, né, ou que você falou em público alguma vez e você teve coragem, falou. A gente trabalha bastante de pessoas que às vezes querem ser palestrante, essas coisas assim, né, e daí você desperta aquilo nela. Tem pessoas que têm trauma de falar em público, que é tímido, né? A hipnose ajuda bastante. Ajuda também. E qual a diferença da tua hipnose para aquelas hipnoses de palco, digamos assim? A tua é ericksoniana? Eu tenho também formação ericksoniana, mas depende do caso eu utilizo. Eu uso mais a hipnose clínica, mas a ericksoniana, ela é como se fosse uma conversa, sabe? Você vai conversando com a pessoa e vai levando ela a concluir aquilo que está dentro dela, despertar aquilo que está porque você sabe como resolver teus problemas. Só o teu subconsciente não fala para o teu consciente, que o teu consciente ele é o crítico. Ele acha que não vai dar certo, que você não consegue, sabe? Ele bloqueia ali. O inconsciente. O consciente. O consciente, isso. Consciente, E a gente tira do teu subconsciente aquilo que você sabe qual situação. Porque muitas vezes eu não sei como resolver o teu problema, mas você sabe, eu pergunto pro teu subconsciente. Subconsciente da Andressa, me responda como que a gente vai resolver isso? Como você quer ressignificar? Às vezes quer perdoar, quer sentir indiferença. O que você quer sentir? Né? Porque às vezes a gente carrega fardos, pedras, né, traumas, porque a gente não quer simplesmente perdoar. A gente não quer olhar para aquela ferida, né? Não quer olhar e resolver. Então, é maravilhoso o poder que a gente tem e não sabe, né? E qual a diferença da tua hipnose para essas hipnoses de show, assim, que as pessoas confundem muito. Você vai fazer eu dormir, você vai fazer eu na verdade, um limão. Assim, na hipnose de show, a pessoa, ela faz aquilo que ela está disposta a fazer, né? Então, ela te hipnotiza e diz para você, olha, você quer fazer essa experiência? Se a pessoa quer ter essa experiência, ela aceita, dentro dela, ela vai viver. A experiência, por exemplo, eu te dou uma maçã, mas eu tô te dando uma cebola. E você vai sentir como se você estivesse comendo aquilo. Ou então tem aquela hipnose de palco, você vai esquecer teu nome. Eu sugiro para você isso, você vai esquecer teu nome agora. Você não lembra mais teu nome. Ou então você esquece o número, faça a contagem de 1 a 10 e você não vai lembrar do número 3. Toda vez que você contar, essa sugestão entra no teu subconsciente e você responde aquilo. E isso é muito legal, pessoal, porque a gente está vivendo num mundo que constantemente a gente é hipnotizado. Pela mídia, pela TV, pela rádio, né? E as pessoas não se atentam que tudo é informação subliminar que vai caindo no nosso inconsciente. Sim. A gente está constantemente hipnotizado, não só com a mídia, com a propaganda, mas, por exemplo, aquele comercial que fala últimos dias, últimas peças. Aí você o quê? No teu subconsciente é a última peça. Eu nem preciso daquilo, mas eu vou lá comprar porque você se sente, eu vou perder, né? Lembrei agora, falando disso, teve uma pessoa que tinha compulsão alimentar e ela sentia ela nem comia muita porcaria, porque tem gente que come chocolate, come doce, né, e engorda. Mas não, ela falou, não, eu como comida comum, mas eu como demais. Eu tenho que fazer uma montanha no meu prato e se eu vejo na mesa ainda eu tenho que comer, né? E na regressão ela retornou numa época que ela lembrou de uma festinha e a mãe dela dizia para ela, come tudo antes que acabe, porque tem muita criança aqui. E sabe esse sentimento de perda? Sim, de escassez. De escassez. E ela trouxe aquilo, traz durante muito tempo na vida dela.
E depois que ela entendeu isso, ela falou, nossa, é por isso que eu faço isso, né? E depois, na segunda sessão que a gente teve, não, eu reduzi mais de 70% do que eu comia. Olha que bacana. Me diz uma coisa, projetos futuros, quais aí as suas metas aí, o que você diz para nós? Então, eu tô com um livro no forninho, né, quase pronto já, que fala muito sobre isso, sobre o poder do autoconhecimento, que nós somos responsáveis pelas nossas transformações e que a gente precisa agir, né? Porque nós não somos árvores, nós não podemos ficar parados, a gente tem que se mexer, se movimentar. E quando você se conhece, você consegue desenvolver, você consegue alcançar esse potencial teu que você não sabe, às vezes está escondido dentro de você. E esse livro eu estou super animada com ele vai ser lançado agora no primeiro trimestre, né, de 2025. E eu tô com muita expectativa. Depois você vem contar sobre o livro para nós. Eu volto aqui para falar para você quando sair. Com bastante expectativa que possa transformar muitas vidas. Porque assim como o conhecimento sobre eu mesma, né, o autoconhecimento transformou a minha vida, eu sei que pode transformar a vida de muitas pessoas. Bacana. Isso aí, né? A gente tem que continuar nessa frequência de estar trazendo um mundo mais esclarecido para as pessoas, né? E uma mensagem que você deixaria para nós aí, para nossos o pessoal que nos vê ali do outro lado da telinha. Então, tem uma mensagem do Aristóteles que fala assim, conhecimento é o primeiro passo para a sabedoria. Né? Então, busque conhecimento, busque se autoconhecer, procure saber o que você é capaz, tenha coragem de agir e de transformar a sua vida, né? E eu fico à disposição, se quiserem saber mais, ter mais conhecimento, né? A gente não tem meu Instagram, tem bastante coisa lá. A gente vai deixar o arroba dela aqui, mas pode falar teu arroba também? Que possa trabalhar isso, ter coragem, né? Que é um passo de cada vez, mas o primeiro passo a gente dá, depois os outros vão ficando mais simples. É como se você fosse enxergando a cada passo, né? Tá escuro ali na frente, mas eu dei um passo, eu enxergo mais, consigo dar mais um passo. Assim eu vou para frente. E onde você atende? Eu atendo no Bairro Alto, tem um consultório lá. E também faço atendimento online. E hoje tem bastante, né? O pessoal procurando online também. Tem, porque facilita bastante. E a hipnose, né? dá pra fazer online? Dá pra fazer online também. Nunca ninguém. Eu já tive uma experiência que eu também sou hipnóloga. A minha cliente lá da Europa, ela dormiu na hipnose. Aí eu chamava ela, não conseguia acordar, tive que ligar pra mãe dela. É que, na verdade, o estado de transe é um relaxamento muito profundo, gostoso, né? Então a pessoa não quer sair, às vezes não quer sair, a gente tem que dar trabalho. Mas de um jeitinho a gente tira do transe e começa de novo e vai, né? Exatamente. Lara, a gente tá acabando o nosso episódio aqui, mas fique à vontade, a casa é tua, a hora que você quiser trazer mais mensagens aí. Vamos aguardar o lançamento do teu livro. Você já tem previsão onde vai ser o lançamento, o local, tudo? Então, na verdade, eu tô correlacionando com umas pessoas, mas não quero falar ainda porque ainda não tá nada certo. Então, mas na verdade, eu queria ter lançado agora no final do ano, porque ele tá praticamente pronto. É só questão de capa, orelha, algumas coisas ali que a gente tá organizando. Mas esse pessoal que quer lançar, que quer trabalhar comigo, é um pessoal muito bacana, assim, que tem bastante destaque, mas eles querem para março. Então, por isso, eu vou esperar um pouquinho, vale a pena. E daí eu vou dando uma organizada também em algumas outras ideias que eu tenho, né, enquanto isso. E vamos pro primeiro trimestre de março de 2025. Pessoal, a gente tá encerrando esse episódio. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque a gente perdeu a conta há um tempo atrás. Então, compartilhe, tragam sugestão, né? A gente sempre tá trazendo essas terapias para que vocês entendam mais o quanto é importante ter a terapia dentro da sua vida, porque você vai fazer outras pessoas felizes e vai ser feliz. Eu sempre falo que uma pessoa feliz faz outras pessoas felizes e outras pessoas tristes também fazem o mesmo. Então, se a gente busca terapia, se a gente busca autoconhecimento, com certeza a gente vai ter uma vida mais fácil, mas mais equilibrada. Gratidão por estar conosco, compartilhando do seu trabalho, do seu perfil. E eu vou deixar o arroba da Lara aí para o pessoal seguir. Quem quiser também chamar ela aí no direct. Isso aí. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Namastê, até o próximo, pessoal.